pessoal, a gente está transmitindo pelo Instagram e depois também numa outra plataforma que é o Facebook, tá? A gente vai falar com vocês no Instagram, mas depois vai ficar salvo lá também para a gente poder, quem quiser poder rever, tá bom? Então, bem-vindos, Fátima, obrigado, Adriana, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, feliz ano novo para todos vocês, para todos nós, tá? A gente estava conversando agora há pouco que a gente não sabe como vai ser esse ano, né? Então, tem muitas incertezas, mas a expectativa é boa, né? A expectativa é que a gente, né, comece, depois da vacina, aí diminuir os números de casos, né? Como eu falei esses dias numa postagem no Instagram, a gente está com a nossa rotina preservada em Brasília, né? Seja de consultório, eu, a Michele, como de cirurgias. Nossas cirurgias eletivas estão todas sendo mantidas. A gente mantém todos aqueles protocolos de segurança de todo mundo fazer teste de Covid, aquele do nariz, 2 dias antes, 3 dias antes da cirurgia. É importante, essa semana, então, só para vocês terem noção da importância de fazer o exame, a gente teve um cancelamento de uma cirurgia na segunda-feira. O paciente, no domingo, saiu o resultado do exame, ele não estava sentindo absolutamente nada e deu positivo. Então, mesmo não estando sentindo nada, é importante a gente pecar pelo excesso, né? Então, a gente cancelou a cirurgia, daqui 15 dias a gente vai reavaliá-lo, ver se está tudo bem, ver se tem necessidade de algum outro exame, e daí remarcar a data, né? Então, tem que fazer, não tem jeito, tá? Então, vamos lá, pessoal, todos bem-vindos, boa noite a todos. O objetivo aqui das nossas lives é tentar substituir nossas palestras mensais, que sempre tem um enfoque de orientação e de preparo para a cirurgia bariátrica, tirar as dúvidas de todos vocês sobre o que a gente faz antes, durante e depois, tá? Mas sempre enfatizando que preparo para a cirurgia é a gente já estar tendo uma vida mais saudável, né? Eu já estou seguindo a orientação da Michele, que é a nutricionista, eu já estou seguindo a orientação da psicóloga, eu já estou seguindo a orientação do endócrino, eu já estou modificando meus hábitos alimentares em casa, eu estou desintoxicando, e, consequentemente, eu já estou perdendo peso. A perda de peso é o fator isolado mais relevante na segurança de uma cirurgia. Por quê? Porque quando a gente diminui um pouco a gordura corporal, a tendência é que a nossa pressão, a nossa glicose, nosso ácido úrico, nosso colesterol melhorem, que nossa respiração fique mais leve, que o inchaço das pernas diminua, que a gente diminua nossos riscos de tromboses, que a gente tenha uma anestesia mais segura. E do ponto de vista técnico, quando o paciente perde peso, diminui um pouco o tamanho da barriga, quer dizer que está diminuindo a gordura lá dentro do abdômen, que é a gordura visceral. E com menos gordura nas vísceras, existe mais espaço para fazer uma cirurgia com mais segurança e com mais rapidez. E quanto mais rápida a cirurgia, menos tempo de anestesia, menos riscos, menos tempo, menos chance de tromboses, né? Então, todas as avaliações são importantes, né? Vou no cardio, vou no pneumo, vou no endócrino, nutricionista, psicóloga, mas no final das contas, o que vale é o que melhorou na minha saúde e quanto de peso eu consegui diminuir. E quanto de peso nós precisamos perder para a cirurgia? Pacientes que têm um IMC até 43, 45, pelo menos 5% do peso total. Então, peso 100, vou perder 5%, são 5 quilos, né? Para pacientes que têm IMCs maiores que 45, a perda tem que ser um pouco maior e a gente combina de perder 10%. Isso é um problema? Não, gente. Dieta a gente já faz a vida inteira, a gente perde peso, o problema é que a gente volta a engordar, tá? E agora não, a gente vai perder peso para melhorar a nossa condição de segurança, de saúde para fazer uma cirurgia, né? E não vai ter mais aquela agonia de, emagreci, engordei de novo. Agora não, você emagreceu, vai operar e vai continuar emagrecendo depois, né? Então, foco total, né, Michele, na perda de peso pré-operatório, acho que é o que mais conta, né? E sim, não realmente deixe... preparo, o verdadeiro preparo é esse emagrecimento pré-operatório. O restante é só burocracia mesmo, né, para que aquela documentação toda, né, que o convênio exige, mas a gente, assim, enquanto profissionais de saúde, que estamos cuidando dos nossos pacientes, a gente quer a melhor, que é a saúde. Então, emagrecimento mesmo, de 5% a 10%. E não deixe para o final, né?
Ou seja, comece a perder Não, não peso deixa para o desde final a não, pelo primeira amor de consulta. Deus. Porque às vezes a pessoa tem uma informação assim, ah, não, eu tenho um amigo, um parente que operou, ele só uma semana antes da cirurgia que fez uma dietazinha líquida. Veja, fazer uma dieta líquida antes da cirurgia é só para aqueles finalmente, aquele 1 quilinho, 2 quilos que faltaram. Agora, o grosso da perda de peso tem que acontecer no começo. Até porque uma coisa que a gente sempre vê, né, Michele? Muita gente engorda, né? Sai da primeira consulta com Sim. toda essa orientação, volta na segunda consulta, aumentou 3, 4 quilos. Ah, mas eu fiquei Ah, ansioso, mas é para isso que existe a é, equipe, né? Então, a nutricionista, a exatamente. psicóloga, o endocrinologista, um profissional muito importante, que às vezes o paciente tem um pouco mais de dificuldade na perda de peso, o endócrino entra com medicação, tá? Então, Uhum. isso é muito importante. Não deixem para querer perder peso lá no final, uma semana antes da cirurgia. A gente tem que chegar uma semana antes da cirurgia, já está na meta, né? Então, acho que isso é Sim, importante sim. a gente ressaltar, né? Senão faz uma Muito dieta muito bem. restritiva, né? E acaba tendo as consequências, pode levar até uma desnutrição. Então, operar desnutrido não é interessante. Então, assim, interessante é perder peso, mas com qualidade, né? Comendo direitinho, se reeducando, até porque isso vai ser o nosso incentivo a longo prazo, para o resto da vida, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Tentar transformar a vida das Sim. pessoas, né? Não é fazer uma mágica que a pessoa vai perder peso e depois ela volta a ter maus hábitos de vida, né? A gente pensa um pouco além, né? A gente quer que a sua Uhum, família seja mais saudável, quer que o seu hábito, sua rotina mude, né? uhum. E eu agora nas minhas férias eu postei algumas vezes eu fazendo exercício e eu, para ser bem sincero com vocês, eu faço mais exercício nas férias do que no dia a dia, porque a gente está tranquilo, está descansado e sabe que precisa fazer alguma coisa, porque senão a gente engorda nas férias, não tem jeito, né? Sim. Então, criar novas rotinas, ter um tempo para preparar a comida, para não correr o risco de ter que comer bobagem, ter horários para se Uhum. alimentar. Eu acho que essa estruturação é muito importante, né? Sim, Essa sim. operar hoje em dia, modéstia à parte, né, Michele, é muito tranquilo para o paciente, né? A gente faz isso há Exatamente. mais de 20 anos e o paciente acaba tendo uma recuperação cada vez mais rápida e mais fácil, né? Sempre aquele comentário, nossa, doutor, se eu soubesse que era assim, tinha operado antes, nem parece que eu operei, a recuperação foi melhor do Uhum. que eu imaginava. Então, essa é a nossa realidade, né? Por quê? Porque a gente faz isso Sim, todo dia, faz isso há muitos anos. Mas não adianta a gente ter uma cirurgia excelente se a nossa vida não vai ser excelente, né? Se a nossa vida exatamente. continua baseada em alimentos superprocessados, em fast foods, e não é essa a ideia, né? E aí a Porque gente prescreve assim uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais nutritiva, né? E às vezes a pessoa essa dieta pode estender para minha família? Claro que pode, gente. A alimentação é ideal para todo mundo ali. Claro que cada um com suas especificidades às vezes, né? Mas assim, mas não vai ter problema nenhum a família comer mais salada, né? Comer mais arroz com feijão, comer mais a comida de verdade. É perfeito, o né? ideal, é o que a gente deseja. E às vezes a pessoa passa um conflito muito grande dentro de casa, né? O paciente reclama, ah, doutor, eu estou fazendo tudo certinho, mas o meu marido, o meu filho, todo mundo continua só comendo pizza e comendo miojo e comendo bobagem e não ajudam, né? Então, mais do que nunca, esse lembrete, a participação da família é muito importante, né? E lembrando outra coisa, cirurgia bariátrica não é uma cirurgia plástica que serve para você afinar e diminuir o tamanho do seu corpo. Não é isso. Cirurgia bariátrica metabólica, ela tem a ver com o objetivo principal, que é diminuir os riscos da gordura corporal. O que isso significa? Pessoas com muita gordura corporal, elas têm mais tromboses, mais embolias, mais infartos, mais derrames, mais pressão alta, mais diabetes, mais colesterol, mais apneia do sono, mais refluxo, mais ovário policístico, mais infertilidade, mais impotência, mais artrose, mais uma infinidade de doenças, Mais né? câncer, mais toda coisa, né? Mais câncer, pessoas obesas têm comprovadamente mais câncer. Elas É. complicam mais diante de uma infecção. A gordura gera uma Uhum, inflamação crônica que sempre que a pessoa tem uma outra infecção qualquer, uma outra inflamação, vira uma superinflamação. E é por isso que os obesos uhum, complicam mais do Covid ou de qualquer outra infecção, e sempre foi assim, né? Só que as uhum, pessoas nem sempre têm essa noção, elas acham que estão fazendo apenas uma cirurgia para perder peso. E, na verdade, perda uhum. de peso é só um efeito colateral da cirurgia, tá?
Aqui tem uma pergunta da Alessandra. Obrigado, Alessandra, pela pergunta. Todos os cirurgiões indicam perder peso? Na verdade, assim, a perda de peso não é determinada pelo cirurgião. Isso é um consenso internacional. Isso é tema de palestra de todos os congressos. Perda de peso pré-operatória, quais são as melhores técnicas e táticas. Existem dietas low carb, dietas ricas em proteína, existem dietas industrializadas. Então, isso é um consenso, né? Então, o cirurgião bariátrico especialista, ele jamais vai expor um paciente a um risco de operar sem perder peso, porque a gente sabe que o paciente tem mais risco de ter tromboses e outras complicações. Então, o paciente jamais deveria querer se expor, né, a uma cirurgia sem perder peso. Isso tinha que partir do paciente sempre. E às vezes alguns pacientes falam assim, doutor, eu fui consultar com outro médico, ele nem pediu para eu perder peso, é mais fácil. Opa, pera lá. Isso é mais arriscado, né? Então, não se exponham a riscos desnecessários. A gente melhora a saúde, melhora as nossas doenças, para daí a gente operar. Então, perda de peso, repetindo, é o fator isolado mais importante para diminuir os riscos cirúrgicos de qualquer cirurgia. Então, se uma pessoa tem obesidade, vai fazer uma cirurgia de útero e ovário, perca peso. Vai fazer qualquer outra cirurgia, perca peso. Isso diminui os riscos gerais de qualquer cirurgia. Tá? Então, isso é mandatório. Hoje em dia, nem se questiona. Né? A Joênia aqui, Michele, está perguntando, doutor, dá para fazer cirurgia bariátrica em adolescentes? Quem tem 16 anos completo? Sim. De novo, gente, doença não escolhe idade. Então, imagine que uma menina de 15, 16 anos tem um câncer. Pode fazer cirurgia? Não é questão de poder, é questão de precisar. Tá? Então, na literatura internacional, se a gente vai estudar, a gente vê muita criança operada. Uma das crianças mais novas operadas no mundo tinha 3 anos de idade. Era uma criança tão obesa que ela não conseguia respirar durante o sono. Ela tinha que dormir sentada e com máscara. Né? Então, quanto mais doença o paciente tem, mais prioritária é a sua indicação. E lembre-se, vamos sempre fazer uma analogia com o câncer. Quando você tem um câncer, qual câncer é mais curável? Aquele que está no início, que tem pouco tempo, ou aquele câncer que já está evoluído, que a pessoa já tem há muitos anos? A resposta é óbvia, né, gente? Então, o doente que tem menos tempo de doença, seja qualquer que seja a doença, ele vai ter sempre melhores resultados, né? E hoje, dentro da cirurgia bariátrica, existe hoje médicos que só fazem cirurgia em adolescentes. Inclusive, o nosso ex-presidente agora, Dr. Marcos Leão, de Salvador, é um especialista em cirurgia de adolescentes. Que existe, a cirurgia não muda muito, né? Mas todo o contexto psicossocial, preparo, família, isso muda bastante, né? Então, se achava antes que não se deveria, hoje se sabe que deva ser uma prioridade. Menos tempo de doença, melhores as indicações, melhores os resultados, tá? E pegando o gancho... Fala. Tá, cumprimento pessoal. E pegando o gancho, o senhor falou sobre a apneia do sono, né? Hoje eu até recebi um cliente com apneia do sono grave, preparatório para cirurgia bariátrica, e ele com indicação para CPAP, começou o uso do CPAP, né? E a gente sabe, a gente já tem essa experiência, né, doutor, que o tratamento de apneia é o emagrecimento, né? Então, ele entendi que ele está meio que o tratamento dele com CPAP está esperando uma certa melhora para que ele possa operar, sabe? Então, aí eu pedi até que vamos começar a emagrecer, vamos acelerar esse processo para que você corrigir logo essa apneia grave, né? Michele, tenta diminuir o volume do teu computador lá do Facebook, porque tá vindo os dois sons para mim aqui, tá? Vê se você consegue diminuir. Então tá, joia, que eu estou escutando aqui também. Tem uma pergunta aqui do Paulinho. Eu tomo aquele polivitamínico de A a Z, ajuda ou atrapalha? Paulinho, assim, todas as deficiências nutricionais, elas são identificadas nas consultas de pré-operatório. E a Michele vai estar muito atenta a isso. Ela vai ver os teus exames e vai ver, opa, a minha vitamina D está baixa, a minha vitamina B está baixa, ou ferro. E toda essa suplementação, o certo já é começar antes, né? Então, às vezes a pessoa acha, eu sou muito obeso, eu tenho muita sobra de nutrientes no corpo. Isso não é verdade.
A maioria das pessoas obesas, elas engordaram muito por erros alimentares, por uma alimentação que geralmente engorda muito, mas nutre pouco, né? Então, a maioria dos nossos pacientes obesos são potencialmente desnutridos, porque comem alimentos que engordam, mas não nutrem. E a maioria da população, em geral, tem deficiências nutricionais, vitamínicas. Então, tudo isso começa antes. Então, a Michele vai te orientar, opa, você vai tomar o polivitamínico, mais um ferro, mais... Enfim, isso vai ser examinado, vai ser diagnosticado nos exames que todos os pacientes fazem no pré-operatório, tá? Então, isso é caso a caso, né? Lógico, tem pacientes que não vão ter deficiências e talvez não precisem, né? Mas isso tem que ser visto em consultório, tá? Muito bem. Vamos, pessoal, mande as perguntas. O nosso grande objetivo aqui é dar orientações e Tem aqui, ó, sanar as dúvidas. meu Fala lá. esposo fez cirurgia com o objetivo principal de reverter a diabetes. Isso aconteceu graças a Deus. Em relação à perda de peso, ele está com 25 quilos acima do peso. E até agora ele perdeu 35. Então, Perfeito. posso responder, doutor? Lógico, Ele por precisa, favor. sim, tem que saber se ele está fazendo acompanhamento nutricional, tá? Se ele está tomando a suplementação nutricional adequada, se ele está fazendo atividade física, tá? Por exemplo, uma musculação. Então, ele tem que focar na massa muscular. A gente precisa do quê? De manutenção ou ganho de massa muscular, estimular isso aí, tá? Para que ele fique bem. Para Perfeito. saber se está tudo bem em relação ao estado nutricional desse paciente. E pegando o gancho, né, pacientes diabéticos, eles são prioritários. É aquela velha história, quanto mais doença eu tenho, mais prioridade eu tenho para fazer cirurgia, e não quanto mais peso. Às vezes a pessoa não é tão obesa, mas tem muita doença. Esse paciente às vezes é mais prioritário, né? E na nossa especialidade se chama cirurgia bariátrica e metabólica, porque o objetivo da cirurgia é reverter essas doenças metabólicas. E de todas elas, a que mais nos gera preocupação é o diabetes, porque é uma doença silenciosa que aumenta muito o risco de infartos, derrames, tromboses, embolias, gera mais insuficiência renal, gera mais cegueira, gera mais amputação. E quando você trata essa doença no início, não vai dar tempo de ter as complicações, né? Então, por isso que hoje o critério de indicação não é mais obesidade moderada para cima. Hoje basta os diabéticos que têm obesidade inicial, obesidade grau 1, índice de massa corporal acima de 30, eles acabam sendo prioritários. Logicamente, quando o paciente não é tão obeso, que é o que a Michele estava comentando, o cuidado nutricional é diferente. A gente precisa ter uma preocupação de a pessoa não perder tanto peso, e é o que a Michele falou, vai ter que preocupar em recuperar a massa muscular para não ficar murcho e desmilinguido. Não é comer mais para engordar, é comer comidas certas, ter uma boa suplementação e lembrar que o que dá o vigor, o bem-estar e que não deixa a gente ter cara de doente ou de fraco, de desmilinguido é a quantidade de músculo no corpo e não a quantidade de gordura, né? Então a pessoa, para não perder peso demais, ela vai ter que fazer mais academia. Interessante, né? Parece estranho falar isso, mas essa é a nossa realidade. O peso, ele é um detalhe na nossa vida, né? O que importa mesmo é a quantidade de músculo e de gordura. Ou seja, não tem jeito. Não adianta só pensar. Exato. Então, às vezes a pessoa me fala assim, eu perdi 20, 30, 40 quilos. Mas a minha pergunta é, você está com vigor físico? Você está mantendo e recuperando o músculo que foi embora? Você está efetivamente perdendo gordura ou você está perdendo massa magra? Né? Por isso a necessidade desse segmento individualizado. Né? Tem uma pergunta aqui, por quanto tempo após a realização da cirurgia que o paciente precisa ser acompanhado por uma equipe médica? É para sempre. Né? Eu vou dar o meu exemplo pessoal, eu estou completando agora, daqui a alguns dias, 13 anos de operado de um bypass gástrico, né? Ex-hipertenso, ex-diabético, ex-apneia do sono, graças a Deus eu resolvi todas as minhas doenças. E 13 anos depois, eu tomo polivitamínico, cálcio, vitamina D, complexo B e proteína. 13 anos depois, eu vou na academia 3, 4 vezes na semana, e 13 anos depois, a cada 6 meses, obrigatoriamente, eu faço todos os meus exames, sendo que uma vez por ano eles são mais completos. Então, esse controle clínico é muito importante. Com quem que eu faço o meu controle clínico, eu com tanto tempo de operado? Eu faço controle clínico nutricional, eu tenho
a facilidade, o privilégio de ter a Michelle perto, então é sempre a gente está conversando e fica mais fácil para mim. Eu tenho um endocrinologista amigo que me atende e vê meus exames, e eu faço a minha atividade física, né? E psicólogo, de vez em quando, às vezes está com um nível de estresse maior, nível de trabalho, vou também ao psicólogo, né? Então, não importa se tem 1 ano, 10 anos ou 20 anos, esse controle é muito importante. A gente não deixa de fazer as nossas suplementações. Só que isso vira rotina. Isso é que nem comer arroz e feijão. Para mim, é uma coisa tão normal. Eu, todo dia de manhã, eu sei que eu vou tomar o meu polivitamínico, né? Eu, antes de dormir, sempre vou tomar meu cálcio. Vitamina D eu tomo 1 vez na semana. Vitamina B12 eu uso uma balinha sublingual 3 vezes na semana, e proteína eu tomo todo santo dia no consultório que minha secretária me leva, e tomo 1 dose à noite em casa. Então, isso para mim é normal, não interfere nada na minha vida, né? E quem faz isso normalmente? Esses profissionais que eu citei. No primeiro mundo, o profissional mais importante de pós-operatório é o endocrinologista. O endocrinologista nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito habituado a fazer esse segmento a longo prazo do paciente bariátrico, né? Juntamente com nutricionista, psicólogo e educador físico. Cirurgião. Depois de algum tempo de cirurgia, a tua cirurgia já está resolvida, você não precisa mais do cirurgião. A gente acaba cuidando muito do paciente, fazendo essas consultas clínicas, às vezes, quando o paciente não consegue ter um segmento aí com um endocrinologista, né? Daí a gente acaba assumindo essa parte, pelo menos no primeiro ano de cirurgia, tá bom? Muito bem. Vamos à frente aqui. Eu tenho aqui, Carita, qual caso... Ah, tá, desculpa, vai lá, doutor. Vai você agora, Michele, vai lá, um cada um. Não, é uma resposta, a pergunta é sua. Em qual caso se indica sleeve ou bypass? Qual escolher para ter o melhor resultado? O melhor resultado é a remissão das doenças associadas, né? Você tem que lembrar que o resultado de cirurgia bariátrica ele não é medido em peso, ele é medido em remissão ou cura de doenças. Opa, eu não sou mais hipertenso, eu não tenho mais gordura no fígado. Jubileia, um abraço para você. A Jubileia fez 1 ano de cirurgia e passou um recado dizendo que ela tinha uma concentração de gordura muito alta no fígado e que agora ela não tem mais, né? Isso evita o quê? Evita que ela vá ter cirrose. A gente precisa lembrar que hoje gordura no fígado causa cirrose e já é a 2ª causa de transplante de fígado no mundo, gordura no fígado, né? Então, o resultado de cirurgia é, eu curei minha pressão alta, meu diabetes, meu colesterol ou meu pré-diabetes, eu já não ronco mais, a minha perna já não é mais inchada, né? Eu curei minha gordura no fígado. Então, isso é o nosso maior critério. E a perda de peso associada acaba sendo um 2º critério, né? Então, sleeve e bypass, que são as 2 técnicas hoje prioritárias no mundo, né, vai depender das doenças. Se o paciente tem muita doença metabólica, ele precisa de uma cirurgia mais potente para a cura de doenças, que é onde exista uma menor absorção do intestino, onde tem algum desvio intestinal. Então, o bypass ele é prioritário para os pacientes que têm muitas doenças, principalmente diabetes, pressão alta, colesterol, e o sleeve para os pacientes que não tenham todas essas doenças associadas, né? Ou tenham doenças em formas mais leves, desde que o paciente não tenha refluxo grave, porque o refluxo pode piorar com o sleeve, né? Então, as 2 técnicas são possíveis, mas no Brasil, hoje, 70% em média das cirurgias realizadas são de bypass, né? E 30% de sleeve. Então, as 2 são possíveis. O sleeve é uma opção também que a gente usa em pacientes muito, muito grandes, pacientes super, super obesos, porque às vezes nos gera a possibilidade de fazer um 2º tempo. Então, eu primeiro faço só o sleeve, que é uma redução do estômago, daqui 1 ano dá para fazer um complemento da cirurgia para os pacientes que precisam perder mais peso. Então, isso é avaliado também, caso a caso, no consultório, tá? Juliana, boa noite, bem-vinda. Tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber como é o pós-cirúrgico. É mais demorado por eu ter diabetes ou vai depender da reação do meu organismo? O pós-operatório, ele em geral é muito parecido na maioria dos pacientes. E a vantagem, o que a gente percebe de diferença nos diabéticos é que dia a dia a glicose está caindo. Então o paciente tem que ter um controle mais próximo com a equipe e com o endocrinologista, para ir fazendo o desmame dos medicamentos. É isso que muda, mas a recuperação em si da cirurgia é muito parecida em todos os pacientes. O que muda não é o número de doenças só, o que muda às vezes é a idade da pessoa, quantos anos ela já é obesa, quantos anos ela já tem diabetes ou pressão alta, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas hoje
a gente é até um pouco mal acostumado, porque os nossos pacientes têm uma recuperação muito boa, muito rápida, e a maioria volta a repetir e fala, pô, doutor, foi melhor do que eu imaginava. Então, a gente não tem muito essa preocupação de ser um pós-operatório difícil, né, sofrido. Eu vou dar o meu testemunho pessoal de novo. A gente passa a ter uma coisa que é muito legal, que é ter uma saciedade precoce, né? A vida inteira a gente faz dieta e acaba passando fome de uma maneira ou de outra, né? Você tem que sempre abrir mão de alguma coisa, e depois da cirurgia parece que você está ficando chique, né? Nossa, eu comi um pouco e já estou super satisfeito, eu nem precisei comer a mais, né? Então, é bem prazeroso, não é uma coisa sofrida. Logicamente que na época que a gente passa pela dieta líquida, nas primeiras semanas, você às vezes sente falta de mastigar alguma coisa, mas hoje com toda essa suplementação, né, Michele? Comprimido mastigável, proteína, que sempre dá uma sensação boa de barriga cheia, isso é muito mais fácil hoje do que na época que eu operei, com certeza. Né? Você não acha, Com Michele? certeza. Com certeza, melhorou bastante a suplementação, né? Bastante a aceitação. Melhorou muito, mudou muito. Perfeito. A Pri aqui perguntando, ansiosa pela cirurgia, lutando para perder o peso para ser operado. Perfeito. É isso aí, Pri. Foque nisso. É o mais importante agora, é a tua perda de peso. Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Leia uma pergunta aí, Michele. Não, estou lendo aqui a Carol, vamos lá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Operei com 28 anos, hoje estou com 44 e muito bem e feliz. Que legal, que legal. Legal, Poxa, né? isso é um orgulho para nós. A Irene. Quem é a Irene? Não, a Irene é do pós-cirúrgico agora, então eu ia repetir. Tem outra pergunta. Irene também, boa noite, tenho 31 anos, descobri diabetes com 28, fiquei 11 dias na UTI por causa de cetoacidose diabética na descoberta da doença, hoje eu quero muito fazer a metabólica. Então, Irene, primeiro não é querer, a gente ou tem necessidade ou não tem, ou tem indicação ou não tem, isso não é uma escolha, que nem se descobrir uma doença que você vai precisar tratar, tá? Hoje, em qualquer revisão internacional de toda a literatura médica, a gente sabe que o melhor tratamento para o diabetes tipo 2 existente nos dias de hoje é o tratamento medicamentoso associado ao tratamento cirúrgico. Então, a combinação do endocrinologista junto com o cirurgião bariátrico metabólico é o melhor tratamento disponível. Alguns pacientes vão diminuir muito os remédios, ficar com pouco remédio depois da cirurgia, e alguns não vão precisar mais. No meu caso, eu não precisei, eu tomei um pouco ainda no começo de metformina e depois eu não tomei mais nada. Eu já estou há mais de 12 anos sem nenhum remédio para o diabetes e com glicemia super normal, hemoglobina glicada de 5, né, que é um nível glicêmico normal, né? Então, graças a Deus, esse é o grande detalhe, né? E a cirurgia veio para ajudar. Então, o critério que existe hoje, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2017, é que diabéticos há mais de 2 anos, com difícil controle da glicemia, mesmo com bom tratamento medicamentoso com endocrinologista, se a pessoa continua com diabetes descompensado, ela tem indicação para cirurgia e não precisa ser muito obesa, basta ter obesidade grau 1. É aquilo que no nosso meio a gente costuma falar cirurgia metabólica, né? Que é a mesma cirurgia bariátrica, só que a gente acaba empregando para os diabéticos que sejam pouco obesos. Então, de novo, não é o tamanho da pessoa que indica, e sim a doença, e o diabetes é uma prioridade. Tá? Muito bem. A Lívia aqui falou que vai levar tudo amanhã para o juízo final. Estou engordando só de pensar se dará certo ou não. Amanhã a gente conversa, Lívia, tá? Amanhã a gente conversa. Tudo bem. Paulinho, amanhã é dia de levar os exames. Vamos lá, meu irmão, que essa é a parte boa agora que vai chegando perto da cirurgia. Vanessa, queria saber sobre o cigarro, porque ainda não operei e opero em março com vocês. Então, Vanessa, assim, que o cigarro é um mal à saúde de todo mundo, a gente sabe. Então, só que as pessoas imaginam que cigarro, que fumaça, e detalhe, vamos falar de todas as fumaças, não vamos falar só de cigarro, vamos falar de narguilé, tem pessoa que fala que já usou maconha, ou que usou, enfim, qualquer cigarro de palha, não importa qual a fumaça que entra, ela vai gerar algum problema. E as pessoas tendem a achar que o problema do cigarro é só pulmonar, é só respiratório, né? Bronquite, asma, cheadeira, catarro, pigarro.
E, na verdade, o que nós sabemos? Que o entupimento das artérias é muitas vezes maior nos fumantes. Então, todos nós, durante a vida, a gente vai acumulando plaquinhas de gordura dentro das nossas veias e artérias, e isso vai entupindo. Por isso que a pessoa acaba tendo um infarto, um derrame, ou um entupimento numa veia, uma artéria da perna, e isso é muitas vezes mais frequente nos fumantes. Então, a questão do fumante não é problema só de ter tosse depois da cirurgia ou algum problema respiratório, mas principalmente um risco maior de ter uma má circulação, aumentando o risco de tromboses, mas também uma má circulação lá onde a gente cortou e costurou o estômago. E se a circulação lá é ruim, vai cicatrizar mal. E por isso que fumantes têm 10 vezes mais riscos de má cicatrização e vazamentos e infecções no pós-operatório do que o não fumante. Então, para fazer qualquer cirurgia, não importa se vai fazer cirurgia de unha encravada, ou cirurgia de prótese de mama, ou de útero, ou de ovário, ou de vesícula, ou qualquer outra cirurgia, é fundamental estar sem fumar há no mínimo 30 dias, mas quanto mais melhor, né? Exemplo, cirurgião plástico não opera fumante, porque a cicatriz fica ruim. Imagine uma cicatriz que às vezes é aparente no rosto ficar ruim porque o paciente é fumante, então eles não aceitam, né? E nós também não devemos expor um paciente a um risco desnecessário. Então, dentro desse processo de pré-operatório, melhorar a saúde, que é o que a Michele vai ajudar vocês, nutrição, dieta, suplementação, perda de peso, faz parte também parar de fumar. E qual que é o profissional que pode ajudar melhor? O pneumologista. A gente pede sempre parecer do pneumologista, então não é só para ter um papel na mão dizendo eu estou liberado para cirurgia pelo médico pneumologista, pelo cardiologista. É para estar efetivamente criando meios de parar de fumar. Então, existem vários medicamentos hoje que ajudam a diminuir a compulsão e a ansiedade para ajudar a parar de fumar. Obrigatório, Vanessa, não tem como estar fumando, tá? Mínimo 30 dias, mas eu, se fosse você, parava ontem, tá? Muito bem. Cirurgia amanhã, ótimo ouvir vocês hoje, a Janaína. Janaína, beijo, fica com Deus, amanhã tamo junto, vai dar tudo certo, fique tranquilo, tá? Pode falar, Michele. Vou só responder a Carita aqui, que parece que tem uma preocupação dela em relação ao emagrecimento do esposo, tá? Carita, voltar para a equipe multidisciplinar, tá? Médico, cirurgião, nutricionista, psicólogo e educador físico, tá? Esses 4 profissionais vão dar uma atenção muito especial para o seu esposo, para se ele emagreceu, avaliar, né, para ver aí esse emagrecimento e recuperar o estado nutricional dele. Ele precisa de uma suplementação nutricional e acompanhamento, tá, com os profissionais para recuperar o estado nutricional se ele está mais emagrecido. Perfeito. Okay? Isso mesmo. É que é aquela velha história, né? A pessoa opera, Michele, acha que está com a vida resolvida, está com a vida ganha, não precisa mais fazer nada. Muitos abandonam a equipe, né? Muitos não, a maioria, com o passar dos anos, some, desaparece, nunca mais voltou na nutricionista, na psicóloga, nunca fez uma atividade física, não vai no endócrino, não faz um exame. Vai ter problema, né? Então, nós somos o que comemos. Só que o nosso detalhe é que a gente pode até falar, eu como bem, mas a gente não consegue absorver tudo que come. Então, a vida inteira precisa de uma suplementação. E lembrando que, com o passar dos anos, a gente perde vigor físico. E a gente precisa fazer alguma atividade associada. Então, para sempre. Aqui uma pergunta. A suplementação é obrigatória em ambas as técnicas cirúrgicas? É obrigatória, né? Então, por mais que você mexa só no estômago, no sleeve, né, você já tem um estômago menor, você já não consegue ter acidez o suficiente, você não consegue ter o preparo inicial do alimento para ele ser bem absorvido. Outro detalhe, quem faz o sleeve, às vezes tem um trânsito intestinal mais rápido. O estômago é pequeno, ele esvazia e o alimento passa mais rápido pelo intestino, não dá tempo de absorver tudo. Então, precisa sim, em ambas as cirurgias. Então, é um mito achar que só porque fez sleeve, que não mexe no intestino, que não precisa fazer suplementação. Isso é um erro. Certo, Michele? Certo. Uso contínuo, independente, gente. O operado, a gente dá atenção mais especial ainda em relação à suplementação, né, tá? Mas todo mundo hoje em dia deveria estar suplementado, tá? Independente de cirurgia ou não. Ou não, né? Infelizmente, a nossa alimentação, a gente não consegue
com a nossa vida, né, rotina, trabalho, etc., comer tão perfeitamente para a gente já estar garantindo todos os nutrientes, né, doutor? E, infelizmente, nem sempre nossa flora intestinal é boa o suficiente para gerar uma boa absorção, né? Às vezes a gente tem muitas bactérias ruins no intestino, que são as bactérias que adoram os fast foods, e essas bactérias geram mais gases, mais cólica, mais má digestão, mais diarreia e uma má absorção dos nutrientes. Então, é o que a Michelle falou, por mais que a pessoa não seja operada, hoje em dia ninguém come perfeito e nem tem um intestino tão saudável para absorver bem as coisas. Então, a suplementação deveria ser presente na vida de todos, né? A Lívia falando aqui, ó, não sente fome, sim vontade. Hoje, com o atual pré, não sinto fome. Pô, legal, Lívia. Obrigado aí pelo testemunho. É por isso que controlar a ansiedade é importante. Mãe fala para Carol, né? tomar. Então, o cuidado psicológico é muito importante, essa atenção, para a gente manter nosso nível de estresse baixo, porque a gente fica mais ansioso, a gente fica mais compulsivo e acaba comendo mais, né? Então, cuidem da saúde emocional, muito importante. Leia uma pergunta aí, Michelle. Tá aqui, obrigada, doutor. Você é excelente, ótimo profissional. Tenho 7 anos de operada. Você foi a melhor escolha. Um elogio maravilhoso. Aí, boa noite. Tem outra aqui. Ele ainda. Aqui. Ah, tá, moço. A gente respondeu, né? A Carita, que é relacionada ao marido dela, emagrecimento, que ela está questionando, que ele não fez acompanhamento. A Lívia, adorando a live. Legal. A Carita está falando também que o marido não consultou com psicólogo depois da cirurgia. Isso que eu estava falando agora, cara, é fundamental cuidar da nossa saúde emocional, mas muito importante mesmo, tá? Estimule ele a voltar, tá? A Roberta aqui, Michele, perguntando, o teste de Covid é realizado antes da cirurgia? Obrigatoriamente em todos os pacientes, tá? Salvo algumas raras exceções. Hoje me perguntaram, doutor, eu já tive Covid, já curei, já melhorei, e agora que eu vou operar, eu preciso repetir o exame. Não existe ainda esse protocolo dos hospitais de obrigar o paciente a fazer o exame depois que ele já tenha se recuperado da doença. Mas como estão começando a surgir alguns casos aí de reinfecção, eu acho importante que sim, que seja refeito, tá? E às vezes a gente vai pedir algum exame a mais do pulmão nesses casos, tá? Então tem que fazer sim. Helena chegou, boa noite, bem-vinda. Jana, amo essa equipe, 2 anos e 9 meses, partindo para as reparadoras, sucesso, tá? Gente, falando em reparadoras, então uma novidade, né, Michele, para eles, para todo mundo, além dessa live mensal que a gente vai manter sempre a primeira terça-feira do mês, a gente vai começar a fazer uma live na segunda terça-feira do mês, ou seja, semana que vem, e eu vou começar cada mês a entrevistar um especialista diferente. Então, semana que vem, nós vamos entrevistar um cirurgião plástico. A gente vai divulgar essa semana no nosso Instagram, né, certinho, estou esperando só a confirmação do doutor. E essa entrevista com um especialista para que serve? Para ajudar vocês a esclarecerem as dúvidas. Então, o cirurgião plástico vai falar o quê? Quando que nós vamos fazer cirurgia plástica depois da bariátrica? O que muda na cirurgia plástica de um paciente pós-bariátrico? O que o paciente bariátrico tem que tomar antes da cirurgia ou depois, diferente dos demais pacientes? Quanto tempo depois da cirurgia que pode operar? Por que mulher opera mais, homem opera menos? Mexo primeiro na mama, no abdômen, na perna, na coxa, ou seja, a gente vai começar a trazer um pouco mais detalhes desse nosso mundo, dessa nossa especialidade para todos vocês, né? Então, a nossa ideia é cada mês estar com um especialista diferente. Vamos começar com um cirurgião plástico, depois vamos trazer um endocrinologista, trazer um cardiologista, sempre para a gente falar das doenças relacionadas à obesidade de cada um desses médicos especialistas. Tá bom? Então, vai ser uma coisa bem legal. Vamos anunciar todos convidados, hein, gente? Todo mundo para comparecer na próxima terça-feira. Próxima terça-feira também, às 19 horas, vai ser por esse mesmo canal aqui. Tá bom? Muito bem. Então, vamos adiante. O Paulinho está perguntando, paciente com pedra nos rins de 7 milímetros, pode fazer cirurgia? Tá grande, né? Então, assim, ó, Paulinho, vamos lembrar que a gente faz cirurgia bariátrica e metabólica por conta de uma doença, obesidade, e de todas as suas complicações. Então, independente de você ter outros problemas, você não deixa de ter indicação para fazer uma cirurgia.
Então, imagine, por exemplo, doutor, eu tenho pedra no rim, mas estou com um câncer na próstata ou na mama. Eu posso operar? Não é que você pode, você precisa fazer a sua cirurgia. O que vai precisar, sim, é de um acompanhamento conjunto com outro especialista para cuidar da tua parte de pedra no rim. Mas uma coisa não contraindica e não tira a necessidade da outra, né? Então, logicamente, a gente vai pedir um parecer para o urologista para ele ter um acompanhamento com você, para que você possa evitar crises de cólicas renais, por exemplo, mas isso não tira, em hipótese alguma, a indicação e a necessidade de tratar outras doenças, inclusive a obesidade, né? Então, gente, cirurgia bariátrica não é cirurgia estética, não é cirurgia para perder peso, não é cirurgia de boniteza, é para tratar a doença. Perda de peso é um efeito colateral apenas, tá? A queda de cabelo após a cirurgia acontece em todos os casos? Não são todos os casos, tá? Tem gente que já chega, muita gente já chega com queda de cabelo antes da cirurgia, tá? Algumas pessoas potencializam um pouco mais essa queda do terceiro ao sexto mês, tá? Mas, gente, eu falo para todo mundo, todo mundo que reclama, assim, principalmente as mulheres, que cabelo é proteína, tá? 88% do nosso fiozinho de cabelo é proteína, 12% vitaminas e minerais. Então, assim, a cirurgia exige um aporte proteico maior, tá? Então, é bem importante a suplementação de proteínas, é bem importante a alimentação de vocês, tá? E vocês suplementadas direitinho, minimiza muito essa queda e alguns pacientes nem passam por ela, tá? Então, não são todos os casos, não. Muito bem. Vamos adiante aqui. Tem uma pergunta do Aldenor. O Aldenor falando assim, doutora Michele, vou fazer a cirurgia dia 21 de janeiro, para que dia marco a consulta de retorno? Michele, geralmente no final da terceira semana de operado, ali que você marca o retorno, né? Não é isso? Mas acho que é para orientação, para pré-operatória, né? Que ele está perguntando? Ele perguntou consulta de retorno. Geralmente a consulta de retorno é depois que operou, quando está terminando a dieta, né? Em torno de uns 21 a 25 dias, né? Porque a dieta vai durar isso, 20 e poucos dias, daí foi ali que você vai mudar, né, a dieta, né? Muito bem. Então, respondido, Adenor. Paulinho aqui, depois que o plano autoriza, quanto tempo para chamar para a cirurgia? Né? Paulinho, depois que chega a liberação do plano, geralmente 7 a 10 dias está marcando a cirurgia, tá? Muito bem. As reparadoras só se pode fazer após um ano? Lívia, vou deixar essa resposta para a semana que vem para a live, tá? Vamos deixar o cirurgião plástico responder para você, tá? Bruno Lemos, tenho 6 anos de operado e confirmo a melhor escolha. Obrigado, Bruno. Um abraço para você, meu irmão. Conta com a gente sempre, tá? Teste do Covid já respondi. Vamos aqui. Ok. Agradecimentos aqui da Vânia. Obrigado a você, Vânia. Paciente com pedra nos rins já falamos. Aqui, Luiz F. Santos. Tenho diastase abdominal com pequena hérnia umbilical. Isso interfere na realização da cirurgia? Não interfere absolutamente nada, Luiz. A cirurgia continua sendo realizada da mesma maneira, tá? Acontece que algumas hérnias a gente é obrigado a corrigir no mesmo momento e outras a gente deixa para corrigir depois que o paciente já está magro. Mas não interfere, tá? Muito bem. Gente, desculpe se a gente não consegue responder todas as perguntas, a gente quer tentar dar oportunidade para todos, às vezes a mesma pessoa pergunta 4 ou 5 perguntas diferentes, eu não consigo responder todas, e a gente responde depois para vocês, tá? Seja nas mídias sociais ou no consultório, tá? Aquilo que a gente não responder agora, desculpe, tá? Gislene, 53 dias de operado e às vezes nem lembro que eu operei de tão tranquila que tem sido a minha recuperação. Muito feliz, vocês são ótimos. Obrigado você, Gislene, pelo teu retorno, tá? Graças a Deus que as coisas estão indo bem, tá? Vamos lá. Quer ler alguma aí, Michele? Acha alguma pergunta aí? Peraí. Doutor, preciso parar de fumar. Tá lá embaixo já, né? Pois 19 anos de bariátrica, Maria Carolina. As técnicas de cirurgia escolhidas de acordo com a quantidade de peso. Você falou das técnicas, né, doutor? Falei. De peso a perder, né?
Boa noite a todos. Fiz cirurgia em 2016. Confesso que nos últimos tempos ganhei muito peso. Apenas com reeducação alimentar consigo perder peso novamente. Infelizmente não tem mais jeito. Realmente, Anderson, realmente você precisa voltar também para a equipe multidisciplinar, tá? E voltar para acompanhamento. Para nutricionista, médico, atividade física, retomar, tá? Gente, por isso que é importante essa alimentação, né? Essa mudança já no pré-operatório, porque a gente já começa a incentivar, estimular a mudança de estilo de vida, né, doutor? Assim, sempre que a gente tem uma recidiva de qualquer doença, a gente vai tratar uma doença crônica, seja obesidade, seja câncer, se a doença está voltando, opa, minha pressão está subindo de novo, meu diabetes está voltando, eu estou engordando, eu estou tendo algum problema, a gente não deixa as coisas evoluírem, né? É que nem você operou um câncer de mama, passado algum tempo começou a surgir um carocinho de novo. Você vai deixar esse carocinho crescer? Não, você já vai voltar logo no seu médico para tratar isso desde o início, eventualmente vai precisar fazer uma quimioterapia de novo, que no nosso caso é tomar algum remédio, ou retomar a consulta com a nutricionista, com a psicóloga, ou seja, a gente não deixa doenças voltarem e crescerem. Começou a ter um problema, trata no início. Opa, eu estou com desejo de comer uma coisa errada, ou minha família não está me ajudando, estão comendo muita bobagem. A gente não deixa isso evoluir, a gente sempre está perto da equipe. Acho isso muito importante. Tá? E eu já dei o meu testemunho outras vezes. Ano passado, eu acabei dando uma aumentada de peso, passei da conta, a pandemia, estresse, ansiedade, problemas, preocupações, e acabei exagerando e dei uma engordada. Pô, fui no endocrinologista, me passou um remedinho, conversei com a Michelle, começamos a rever a dieta e graças a Deus deu tudo certo. Mas se deixa passar, perder 3, 5 quilos é uma coisa, perder 10, 15, 20 é outra, né? Então não deixem as coisas evoluírem. E se você está aumentando de peso, é porque alguma coisa na vida não está muito certa, né? A gente precisa lembrar que ter estômago pequeno não é uma garantia de comer pouco, é uma garantia de comer mais devagar. E lembrando que quem tem estômago pequeno tem muito mais facilidade de comer bobagem, doce, massa, purê, biscoito, risoto, macarrão, todas essas coisas moles, macias, carboidratos, descem muito fácil. A gente consegue sabotar a nossa cirurgia, né? Então, não percam segmento com a equipe, isso é para sempre. Irene, tá aqui, boa noite. Tenho 31 anos, descobri diabetes com 28, fiquei 11 dias internadas na UTI por causa da cetoacidose diabética. Na descoberta da doença, hoje eu quero muito fazer a metabólica. Vai se beneficiar bastante, né, doutor? Eu já tinha comentado alguma coisa, Michele, para a Irene, mas só reforçando, Irene, hoje, graças a Deus, a gente percebe assim que no dia a dia a glicemia cai muito rápido no pós-operatório, né? Ao ponto do paciente ter que parar os remédios para não fazer hipoglicemia, né? Então, hoje, graças a Deus, é muito tranquila, porque você tem boa suplementação que evita a hipoglicemia, você tem uma equipe para te cuidar, você tem um endocrinologista que vai estar te apoiando para ver se você vai precisar manter remédio ainda ou não. Então, hoje é muito tranquilo, sabe? A gente tem tudo isso protocolado, isso está muito bem resolvido, isso. A gente não tem dúvidas hoje, né? Hoje é bem tranquilo o pós-operatório dos diabéticos, graças a Deus. Vamos ver aqui. Lê alguma pergunta aí, Michele. Estou procurando aqui, estou descendo, mas... O Paulinho aqui, se as pessoas não perderem o peso que o médico pediu, não faz? Não, a gente não faz, a gente remarca a cirurgia, né? Por isso que a Simone e a Marley lá no consultório, quando ela liga para vocês dizendo assim, ó, chegou a liberação do seu plano de saúde, posso marcar a sua cirurgia? Você já chegou na meta de perda de peso? Elas perguntam para todos. Se o paciente fala assim, não, já perdi o peso que o doutor pediu, que a doutora Michele pediu, elas confirmam a data. Se não perdeu, elas não marcam a cirurgia, né? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu já perdi. Só que quando ela chega na consulta para orientar para a cirurgia, a gente vê que ela não perdeu nada. Daí a gente faz o quê? A gente cancela a cirurgia, desmarca no hospital. Então isso é muito negativo, na verdade, né? Porque às vezes é difícil conseguir a vaga, a gente deixa de operar uma outra pessoa que está esperando, baseado nessa informação de que perdeu peso. Então a gente não opera, a gente remarca a data. Tá? E até para a pessoa que se organizou, né, para operar, né? Muito bem. Doutor, tem aqui, ó, estou muito feliz, 3 meses, fiz exames e observei colesterol, glicose e outros baixou. Faria de novo. Helena Silva. Parabéns, Helena.
Legal, Helena. Esse é o objetivo da cirurgia, é isso que as pessoas precisam entender. É para isso que serve a cirurgia, não simplesmente como perda de peso isoladamente, tá? Tem aqui, Uma doutor, pergunta. enquanto faz a cirurgia no hospital, é obrigatório ter alguém o tempo todo junto? Isso é legal para, acho que ajuda muita gente, né? Para qualquer cirurgia, sempre é legal você ter um acompanhante, um familiar, uma pessoa que vai te ajudar ali, te levar no banheiro enquanto você está meio sonolenta no primeiro dia, vai te ajudar a fazer uma higiene, vai te ajudar na caminhada. Eu acho sempre importante. Não é obrigatório, mas em 99% das vezes sempre tem um acompanhante. Isso é muito importante, tá? Raquel, e pedra na vesícula pode ser retirada na cirurgia? Poder pode, mas nem sempre é uma indicação. Existem hoje critérios estabelecidos para isso, né? Se você tem crises contínuas, tem microcálculos, teve pancreatite, a gente tem que tirar no mesmo momento, ou às vezes antes da cirurgia bariátrica. Agora, se você tem uma vesícula que não deu sintomas, não teve crise, daí não é adequado operar no mesmo momento, porque aumenta o tempo de anestesia, daí tu opera depois que a pessoa já esteja magra, tá? Mas a gente explica com mais detalhes no consultório. Mas se dá para fazer, dá. É possível, tá? Muito bem, muito bem. O Rodrigo aqui era para ter operado ontem, mas testei positivo, né? Rodrigão, faz parte, meu velho. Eu costumo dizer assim que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Não era para ser, tá? Então fique na paz, fique tranquilo, se cuide, não se exponha, tá? E daqui 2 semanas a gente vai remarcar a tua cirurgia, tá bom? Se qualquer coisa, liga para nós. Abraço. Quanto tempo afastado do trabalho para recuperação? Muito bem. 30 dias ideal, porque com 30 dias você consegue completar toda a dieta líquida, voltou no retorno com a Michelle e já está comendo comida sólida. É muito mais fácil você voltar a trabalhar já comendo comida sólida, é bem mais tranquilo. Segundo, você já conseguiu se adaptar à dieta, aos novos horários, você conseguiu fazer toda a tua caminhada certinha, tomar teu banho de sol, você está com a vida organizada e já perdeu em média 10% do peso após 30 dias. Né? Daí a pessoa me fala assim, pô, doutor, mas eu não consigo tirar 30 dias, que senão eu vou ter que entrar no INSS. Daí o que a gente faz? A gente dá um atestado de 15 dias para você não entrar no INSS e depois dá mais 15 dias para completar os 30. Quem é funcionário público? 30 direto, tá? Existem exceções? Existe, como tudo na vida. Então isso a gente conversa caso a caso, mas ideal, 30 dias. O Anderson está perguntando aqui, doutor, após a cirurgia pode-se desenvolver algum tipo de intolerância alimentar? Como, por exemplo, leite e derivados do leite? Posso responder aqui? Lógico, Michele. Com certeza, viu, Anderson? Principalmente o leite e derivados, conforme nós vamos envelhecendo, tá? Independente da cirurgia, a gente vai produzindo menos lactase. A lactase é a enzima que faz a quebra, tá? Da lactose. Então, como a gente vai produzindo cada vez menos, conforme nós vamos envelhecendo, um dia na vida, todos nós vamos nos tornar intolerantes, tá? Mas muitos já são intolerantes, mesmo antes da cirurgia. De repente, só agravou esse processo todo aí, tá? Mas pode desenvolver, né? Sim. Leite é alimento de bezerro, né? Bezerro, pois eventualmente de crianças, né? Muito bem. Um adulto. Tem que se mamar um monte de adulto. Mas eu vou dar o meu depoimento como paciente agora, não como médico. Eu também era tomador de copões de leite, tomava aquele pingado, muito leite e só um pouquinho de café. Hoje é totalmente o contrário. Eu tomo leite muito eventualmente, quando tomo é muito café e só um pinguinho de leite muito raramente, né? Acho que a somatória disso que a Michelle falou, a gente envelhece, já não digere tão bem, e a gente percebe depois de operado que leite e derivados dão mais gases, né? Então a gente acaba tirando isso da nossa vida. Tem a questão da proteína, que é uma proteína mais alergênica, né? A lactose tem um índice insulinêmico muito aumentado. Então, pacientes obesos, geralmente, eles têm a insulina, né? São resistentes à insulina, hiperinsulinemia. Então, perfeito. Gente, é como se a gente, assim, quando está tomando um copinho de leite, o organismo entende como um docinho, dá pico na sua insulina, tá? Então, quando a gente está tirando assim da dieta, é para a gente controlar isso, ajudar. Toda vez que a gente altera esse gráficozinho da nossa insulina, a gente começa a aumentar a gordura corporal, gordura abdominal. Então, é a forma de desinflamar vocês também, tá bom? Perfeito. Só complementando aqui para o Anderson,
Anderson, eu com 13 anos de operado, eu consigo comer absolutamente tudo. O que você imaginar, eu sento e como e não passo mal com nada. Só que quando a gente come alguns alimentos mais gordurosos, ou que tem mais derivados de Uhum, leite, a gente já percebe que às vezes dá um pouquinho mais de gases, ou que o intestino fica um pouco mais solto, o teu corpo te avisa, né? Mas uhum, não que a gente não consiga comer. A gente consegue uhum, comer muito bem e volta a comer de tudo, só que a gente começa a ter umas escolhas mais saudáveis, a gente fica um pouco mais seletivo. Então eu sei assim, opa, estou com desejo de comer rabada, posso? Posso, eu consigo, mas eu já percebo que, opa, já vai me dar mais gases, solta um pouco mais, então a gente tende a comer uma carne mais magra, mas a gente consegue sim, uhum, tá? Então não tem esse negócio, eu não consigo comer, infelizmente é mentira. Bom se fosse, né, que a gente não uhum. conseguisse. Gente, faltam Quanto 5 tempo minutos, leva? Ah, é para só, a gente não só perder, né? Pode falar, doutor, faltam desculpa. 5 minutos, porque aqui no Instagram é 1 hora, tá? Então faltam 5 minutos, a Michelle vai responder mais uma pergunta. E lembrando, não deixe de acompanhar as nossas postagens essa semana, que a gente vai fazer a chamada para a nossa live na próxima terça-feira, que vai ser com um cirurgião plástico. Vai ser bem legal, bem interessante, e vai ter uma surpresinha lá para vocês também, tá bom? Então, um Bacana. abraço a todos, felicidades, bom ano, e vai ser um ano espetacular, com certeza. Vai ser muito, muito melhor que o ano passado, tá bom? Responda só essa aqui, Michele, que essa aqui acho que vale para todo mundo, doutor. Quanto vai tempo lá. leva da primeira consulta até a cirurgia? Gente, já vou também me despedindo de vocês, o doutor vai responder agora, que a gente vai logo depois, após essa resposta, já vamos encerrar, tá? Muito obrigada pela atenção e até terça-feira nós esperamos vocês, viu? Todo mundo, estou contando aqui, 48 nesse momento, ouvindo. Beleza, maravilha. Pessoal, quanto tempo leva? No meu caso, quando eu operei, a minha primeira consulta foi dia 3 de janeiro e eu operei dia 28 de janeiro, 25 dias depois. Perdão. E nesses 25 dias de pré-operatório, perdi peso, fui no cardiologista, fiz endoscopia, fiz ecografia, fui na nutricionista, eu fiz tudo o que eu precisava. Logicamente que eu fiz isso de uma maneira bem intensiva, fiz isso tudo muito rápido, tá? Mas na prática, você fazer consultas e exames, você consegue fazer dentro de um mês, se você for muito dedicado e caprichoso. Fez tudo durante um mês, deu entrada, com mais 30 dias opera. Então, as pessoas mais dedicadas e com planos de saúde que têm mais facilidades, né, de rede credenciada, em 2 meses operam. Opa, meu plano já não tem tanto profissional credenciado, demora um pouquinho mais para fazer exame, uns 3 meses. Infelizmente, tem pacientes que passaram 3 meses e não voltaram nem na primeiro retorno, né? Então, a minha ideia é, fez a consulta, tem critério de indicação cirúrgica, volte em 1, 2 semanas para ver endoscopia, ecografia, exame de sangue. Enquanto isso, já esteja indo na nutricionista, na psicóloga, fazendo o preparo pré-operatório e marque já as consultas com cardiologista, endócrino e pneumo. Então, se você sentar e marcar tudo isso e consiga fazer nos primeiros 15 dias depois da nossa consulta, você vai conseguir terminar esse processo com 30 dias, na pior das hipóteses, com 60. Tá bom? Muito bem. Então, mais uma vez, desculpe a quem a gente não conseguiu responder, a gente vai responder em outro momento e pessoalmente, com certeza, lá no consultório. Tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Boa Michele, noite, obrigado de obrigada pela novo. atenção, Beijo. gente. Obrigada, doutor. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tudo de bom. Até breve. Até terça, né? Terça que vem, 19 horas. Até. Tchau, beijo.